Romanos 13, o texto que vamos explicar, começa no versículo 11, vai até o 14, mas vamos começar a leitura a partir do verso 8, tá bom? A palavra de Deus diz assim: ouço com reverência e temor. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há algum ou qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, verso 11. E digo isto, a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias ou bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos orar? Feche seus olhos, incline sua cabeça. Senhor Jesus, amado, Tu és o nosso Deus, o nosso Mestre, o nosso Salvador. Nós te agradecemos por esse culto, Senhor Deus, pelos momentos que já tivemos de adoração a Ti, Senhor Deus, de cantar as verdades a respeito de quem Tu és, de nos conectarmos, Senhor Deus, com o Teu Santo Espírito, com uns aos outros, Senhor Deus, com nossos irmãos. Nós te agradecemos porque o Senhor é cuidadoso em cada etapa, Senhor Deus, das nossas vidas e em cada momento. O Senhor tem governado sobre tudo e sobre nossas vidas, e te agradecemos que cada palavra que o Senhor traz, o Senhor não só nos dá uma oportunidade, mas nos chama, Senhor Deus, a uma nova vida, uma vida mais pronta, mais acordada, Senhor Deus, usando o termo aqui da Tua palavra, mas acordada para te servir, para viver uma vida de santidade. Nós te oramos agradecidos porque o Senhor é bom e fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Nós te pedimos, inclina, Senhor Deus, os nossos corações a ouvir, Senhor Deus, a Tua voz, que a nossa atenção seja multiplicada agora, Senhor Deus, possamos ganhar toda a disciplina, Senhor Deus, que vem de Ti, no que tange, Senhor Deus, a diligência de Te ouvir. Possamos ansiar por esse momento e pelas Tuas palavras, então nos unge, Senhor Deus, com o óleo do Teu Santo Espírito, nos faz transbordar, Senhor Deus, desse óleo da Tua presença, e que possamos, Senhor Deus, estar plenamente atentos, tomando decisões, Senhor Deus, em nossa própria vida, para vivermos aquilo que Te agrada e abandonarmos aquilo que Te desagrada. Em nome de Jesus choramos. Amém, amém. O tema dessa nossa pregação diz respeito a vivermos uma vida de santidade para Deus. Eu chamei essa pregação de o despertar da santidade. O chamado de Deus para uma vida lavada no sangue de Cristo. Que texto poderoso foi lido aqui no momento da ceia, que é o texto de Hebreus capítulo 10. A partir do verso 26, o irmão Jesse trouxe aqui essa perspectiva para nós de, uma vez lavados no sangue de Cristo, nós não podemos mais andar de forma incoerente com isso. Do contrário, estaríamos sendo profanos, profanando o sangue da nova aliança. Esse sangue tão poderoso. E ele diz, se pelo testemunho de duas outras pessoas, na lei de Moisés, isso o escritor de Hebreus está registrando para nós, uma pessoa passava, pela sentença de morte, quanto mais diante da nova aliança, que é tão mais excelente, que é tão melhor, que é tão superior. Deus não poupará. E no final ele termina dizendo, terrível coisa é cair nas mãos do Deus irado. E eu sempre gosto de trazer essa perspectiva, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso deve trazer consolo ao coração do que crê, mas se Deus for contra nós, em que momento, Gabriel, Deus vai ser contra mim ou contra a gente? Quando nós pecarmos contra Ele. Quando nós, de forma intencional e leviana, pecamos conscientemente contra esse Deus irado. Contra esse Deus que é justo. É bom sim, e certamente a sua bondade se reflete também em justiça, em poder. Então, o chamado de Deus para a nossa vida, e a gente deve temer e tremer diante do Senhor, é o chamado de santidade, de vivermos longe das práticas abomináveis diante do Senhor. Eu sempre gosto de trazer essa perspectiva e essa reflexão para nós. Isso deve ser o resumo dessa pregação. Se você tiver que sair
com algum tipo de conceito na sua mente, para viver essa vida, saia com esse conceito. Isso é a respeito dessa pregação de hoje. Ame o que Deus ama. Odeie o que Deus odeia. Isto não é pessoas. Você entende isso? A nossa luta não é contra carne e sangue, então você não deve alimentar ódio algum contra qualquer que seja o seu inimigo. Afinal, a palavra de Deus diz, ame até mesmo os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Então esse deve ser o nosso semblante e a nossa constância diante de Deus. A oração e o amor para com até mesmo nossos inimigos. Mas as atitudes abomináveis do nosso próprio coração, especialmente, e dos corações pecadores que muitas vezes governam esse mundo, devem ser sim motivos do nosso repúdio e ódio. Se a sua vida for trilhada com amor pelas coisas que Deus ama, apego às coisas que te aproximam do Senhor, e ódio, abominação, rejeição para as coisas que Deus odeia em você mesmo, você tem uma boa perspectiva para a vida. É óbvio que nós somos acelerados para condenar o que é odioso diante de Deus no coração dos nossos irmãos. E muitas vezes somos lentos para abominar aquilo que Deus odeia e abomina no nosso próprio coração. Por favor, inverta essa ordem. Seja mais rápido para odiar o seu próprio pecado. É claro que você deve odiar qualquer pecado e qualquer transgressão diante de Deus. Mas eu garanto a você, você é muito mais rápido para fazer isso com relação ao pecado do outro. Você é muito mais um detetive, um juiz, muito mais pronto para julgar o seu irmão do que a si mesmo. Lembre do que Jesus falou antes de tirar um cisco no olho do seu irmão, veja a trave que existe no seu olho, que existe no seu olho. Então retire primeiro a trave do seu olho, depois retire e faça a pequena cirurgia de tirar o cisco do olho do seu irmão. Então o chamado de Deus é para vivermos uma vida de santidade. E aqui eu quero trazer essa perspectiva. A contenda e a inveja começam nos meus maus desejos e a cobiça da carne. É a continuação da pregação, né, passada. Na pregação passada, nós falamos a respeito do amor. O chamado de Deus e o despertar de Deus para o amor. É o nosso despertar, na verdade. Deus nos chamando para despertarmos o nosso coração para amar uns aos outros. Logo depois de ele ter falado a respeito dessa manifestação de amor para com as autoridades. O nosso amor para com Deus é refletido quando nós nos submetemos às autoridades. Capítulo 13 de Romanos, do versículo 1 ao 7, ele falou sobre estarmos sujeitos à autoridade. Vivemos vidas piedosas e mansas. Do 8 ao 10, ele falou a respeito da nossa dívida que não tem como pagarmos em vida. É a dívida do amor. Essa dívida não acaba. É o dom que não acaba. Nos céus, nós estaremos ainda, por mais que de forma perfeita, né, sem tanta luta, porque o nosso próprio pecado nos chama a não amar as pessoas. No céu nós estaremos em um ambiente perfeito, de perfeita santidade, de pureza completa e de amor pleno. E esse dom do amor continuará nos céus. Alguns dons não parecem fazer sentido nos céus. O dom de línguas nos céus não parece fazer sentido. Eu creio que falaremos todos a mesma língua, como antes de Babel. Todos nos entenderemos muito bem e louvaremos a Deus de forma uníssona. O dom de profecias também não vai fazer sentido nos céus. Mas o dom do amor é aquele que persevera. E esse é o dom que nós precisamos orar pedindo a Deus e manifestar de forma prática em serviço. O texto de Tiago fala para a gente não amar somente de palavra. Não ame somente de palavra. Ame de fato e de verdade. Perdão, eu falei isso, mas é 1 João. Ame de fato e de verdade, servindo ao seu próximo. Uma das manifestações desse amor é, se você tem recursos desse mundo e você vê o seu irmão padecendo, é o que diz 1 João. Necessidade, e você não o auxilia, você não está amando. E você ainda permanece em trevas. Olha que interessante, forte, né? Se você tem o privilégio da parte de Deus de viver uma vida com muitos recursos ou com recursos suficientes para dividir com o seu irmão, e você vê o seu irmão passando necessidade, sim, sirva a Deus, servindo esse irmão com amor, com os seus bens. Mas, Gabriel, se ele não me devolver, se eu emprestar e ele não me pagar, bem-vindo ao clube. Esse é o modus operandi de Jesus. A piedade sempre é maior do que a lógica. Muitos gurus na internet estão ensinando você a viver de forma lógica. De forma lógica, você só empresta para quem pode pagar. Sim ou não? Você só empresta para quem pode pagar. E quem pede emprestado, às vezes, está errado no seu manuseio e na administração dos seus recursos. É verdade. Você pode auxiliar, inclusive, essa pessoa a administrar melhor os seus recursos. Talvez você consiga fazer isso. E talvez dar um pouco mais de dinheiro para aquela pessoa vai, na verdade, arruinar a vida dela. Então você tem que realmente dosar essas coisas. Mas, ainda assim, Jesus diz, empreste até mesmo para aquele que não tem condições de pagar. Porque é isso que o justo faz.
O ímpio empresta. Bota juros com usura é altos juros. E ele empresta, os bancos não fazem isso conosco. Ele empresta até para quem é ímpio. O ímpio emprestando para ímpio, para crente, para quem quiser. Mas só o crente empresta para alguém que pode não ter condições de pagar. Entende? E essa é uma das formas de amor que a palavra de Deus nos chama a viver. E agora no versículo 11 parece que ele completa esse capítulo 13 de forma tão pronta, nos chamando a abandonar as velhas vestes corrompidas e manchadas pelo pecado e nos revestirmos das novas vestes, vestes de alegria, vestes de louvor, essas vestes que somente aqueles que são vestidos nelas entrarão no reino dos céus. Você lembra da parábola que Jesus contou sobre... Ele conta 2 banquetes, né? O primeiro é aquele episódio em que ele fala sobre os convidados rejeitarem as bodas de um grande rei, de um homem nobre. Então ele manda os seus empregados irem nas praças e trazerem todos, porque ele quer ver o seu salão lotado. É um pouco dessa referência a respeito do juízo que veio sobre os judeus. O povo de Deus rejeitou a Cristo, então esse senhor que quer ver o seu salão lotado para as bodas do seu filho, ele estende os convites para todas as pessoas que estavam nas praças e nas esquinas, em todo lugar, e eles se achegam. E aí a segunda referência dessa história, né, dessa parábola que Jesus conta, uma referência ao próprio céu, é a de que esse senhor encontra ali dentro do seu palácio, dentro do seu reino, como que alguém vestido de forma inapropriada. Olha que interessante. Porque esse rei é tão bom que ele chama nas praças até mesmo os mendigos, mas ele provê vestes adequadas para essas pessoas se chegarem. Esse rei provê essas vestes. E aquela pessoa estava ali como que rejeitando a provisão. Eu quero ir do jeito que eu quero. Chegou ali com vestes inadequadas, o que é que o rei faz? Diz assim, ó, você está vestido de forma inapropriada. Aqui não é um lugar para você estar vestido sem santidade. Você está entendendo essa parábola? Sem santidade, não. Então você vai ser lançado lá fora. E lá fora é onde há choro e ranger de dentes. É no juízo condenatório. Todos aqueles que rejeitaram a festa foram condenados, porque lá fora do palácio é como se fosse fora da arca. E fora da arca existe grunhidos, clamores, gritos. Você imagina isso? As pessoas batendo talvez na arca. Quantas multidões quando começou a encher mesmo as águas? Porque eu acho que a incredulidade dos irmãos, dos habitantes ali do tempo de Noé, vamos conectar com Noé agora. Eu acho que eles demoraram para acordar. Já estava Noé com a sua família, as 8 pessoas na arca, todos os animais, a arca fechada. E só quem podia abrir a porta era Deus. Essa porta é Cristo, uma referência direta. E as pessoas, quando começou a encher, bater na canela, talvez elas foram, opa, tem uma arca ali, vamos até lá. Vamos ver se eles abrem a porta. E eles já não podiam abrir a porta. Imagina quantos socos, quantas batidas, talvez alguns machados tentando bater naquela madeira. E então as águas começaram a subir, deslocaram a arca pesada do chão. Quantos gritos havia lá fora? Choro e ranger de dentes fora do palácio. Conectando agora com a história que Jesus conta, né? Fora da arca, fora do palácio, fora de Cristo. Irmãos, fora de Cristo, choro e ranger de dentes. Mas o próprio Cristo lançou aquele homem vestido inadequadamente para fora do palácio. Eu preciso que você tenha compreensão profunda de que isso é o maior terror que um ser humano pode viver longe de Cristo, longe da santidade. Não existe melhor vida do que viver uma vida para Deus. Não existe melhor vida do que abnegar as suas próprias paixões, os seus próprios pecados e viver uma vida de santidade. Não existe vida melhor que essa. A vida de piedade é uma vida de imitação a Cristo. Mortificação dos pecados. É a vida que Deus nos chamou a viver, queridos. O próprio Deus. E longe dessa vida, dor, sofrimento, acúmulo de amarguras e finalmente o juízo final. Condenação eterna. Isso é para o meu temor e para o seu, porque até vivermos o último suspiro dessa vida, ou até Jesus voltar, estaremos nessa batalha contra o nosso próprio pecado, que tenta nos arrastar para fora do palácio. Então o chamado de Cristo é para que nós possamos então estar no palácio, na festa, nas bodas do Cordeiro, e vestido com as roupas que Ele nos conferiu. Essas roupas são a santidade, a imitação de Cristo. Então aqui a gente vai passar por 4 aspectos.
Acordar, despir, pode continuar nesse slide, Alex. Acordar, despir, vestir e andar com Cristo. A gente vai passar por esses 4 aspectos, mas eu queria falar a respeito da perspectiva do amor. Se o amor é quando eu abnego as minhas próprias cobiças, nego os meus próprios pecados, não no sentido de que eu não sou pecador, negar no sentido de não quero mais pecar. Negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, é esse exercício de mortificar as minhas paixões pecaminosas, mortificar as minhas tentações, para que eu não venha cair e desobedecer a Deus. E me colocar diante do Senhor para andar nos caminhos que Ele designou para mim. Conhecendo esses caminhos, amando esse caminho, amando o que o Senhor ama. Legal. Então agora eu tenho uma gestão desses amores. Eu preciso gerir esses amores. Eu preciso amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Antes, sem Cristo, você amava o que o seu próprio coração corrompido te colocava à frente. Podia ser, como na história de Daniel, o prato das finas iguarias do rei. Daniel, revestido do Senhor Jesus, diz: eu não quero comer essas finas iguarias do rei. Entende essa diferença? Ele não quer se contaminar com os prazeres do mundo. Essa é a ideia. Daniel é um modelo para nós. Foi o que Cristo fez. Faz essas pedras se transformarem em pães. Palavra de quem? De Satanás. Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Depois que ele sai das águas do batismo no Jordão, ele é encaminhado pelo próprio Espírito Santo, que desceu como forma corpórea de pomba, e é levado para o deserto pelo Espírito Santo, com o fim de ser tentado por Satanás. O objetivo era esse. 40 dias no deserto. Adão, no paraíso, peca. Podia comer tudo. Só tinha um fruto que ele não podia. Ele vai lá e peca. Jesus, entre aspas, não podia comer nada, porque estava em jejum. E a única coisa, teoricamente, que lhe foi oferecida por Satanás. Olha como Satanás te ama, cara. Olha que maravilha. Deus está te negando o pão. 40 dias no deserto. Que Deus bom é esse? Que está te negando os privilégios da graça? Que está te negando um alimento? Que pecado tem você comer pão? Que é isso, Jesus? Eu que estou pensando em você? Eu que sou bom? Satanás mente desde o princípio. É próprio dele. E ele fala o que para Jesus? Faz essa pedra se transformar em pão, querido. Come desses prazeres. E Jesus diz o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do nosso Deus. E eu vejo muitos cristãos, e nós aqui precisamos ter um alerta, especialmente os mais jovens, cristãos passando por dificuldades, adversidades em vida, e pensando exatamente como isso. Satanás vai cochichar no seu ouvido. Que Deus bom é esse que você está passando por tantas dificuldades? Que Deus bom é esse que você vai no domingo após domingo para a igreja, que você se reúne no PG, que você aprende da palavra dele, e você ainda está sofrendo tanto? Que é isso? Eu tenho muito mais prazer para te oferecer. Satanás está cochichando isso. E tem irmãozinho e irmãzinha caindo nessas falácias, nesse engano. Enquanto você deveria estar falando como Jesus: arreda, Satanás, para trás de mim, vai para longe. Eu ouço as palavras do meu mestre, do meu bom pastor. Ele é bom, apesar das ondas, apesar das turbulências, apesar das tribulações, das tempestades. Ele é bom. Ele conferiu isso ao seu próprio filho. Quem sou eu para não sofrer nesse mundo? Ou por não passar por adversidades? Não foi isso que Jesus disse? Ele garantiu que a gente passaria por aflições. Mas tem de bom ânimo. Irmãos, eu vivo uma vida muito boa. Eu posso dizer isso para você. Eu vivo uma vida maravilhosa. Eu amo a minha vida. Mas ainda assim tem dias que eu falo assim: Jesus, pela tua misericórdia, volta logo. Volta. Eu sei que essa perspectiva tem que estar no meu coração todos os dias, como cristão. Mas às vezes você está amando essa vida aqui. É claro que você tem que estar lembrando para si mesmo: não chegou ainda, na glória eterna. Eu sou só um peregrino, você tem que estar lembrando. Mas como é bom você amar essa vida que Deus te deu. Isso é um presente, uma retribuição de gratidão a Deus. Glória a Deus por isso. Mas, em vários momentos, eu chego à conclusão: Deus, quem me livrará do corpo dessa morte? Volta! Eu não aguento mais pecar contra o Senhor. Às vezes tem umas lutas assim. Então, assim, perceba. A palavra do nosso Deus nos garante que passaremos por aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. O que é vencer o mundo, querido? Será que é adquirir os pães lá no deserto? Será que é comer das finas iguarias do rei, isso é vencer o mundo? Será que é andar como você quer andar e talvez se cercar de prazeres momentâneos que não preenchem a tua alma completamente? Não! O bom ânimo vem da vitória de Cristo. E a vitória de Cristo é sobre a morte e o pecado. E o pecado deve ser vencido por nós todos os dias.
Porque todos os dias você é tentado, sim ou não? Orgulho, arrogância, avareza, talvez. Avareza. Inveja, cobiças. Desejos lascivos. Sensualidade. Você é tentado. Mentiras. Negar a si mesmo os prazeres da presença, da comunhão com o Senhor. Fugir dessa presença quando você se desgasta um pouco mais ou investe mais tempo em outras coisas que não na palavra ou na oração. E para você talvez seja um fardo orar, se ajoelhar nem pensar. Ou ler, você fica com um pouco mais de pressa, porque você realmente vem de uma geração agora com mais telas, então você se permite pensar, não. Eu realmente consigo dedicar aqui só mais 10 minutos mesmo de leitura, porque é normal da minha geração. Como assim? Você é tentado todos os dias. Mas você também recebe a capacitação e as vestiduras de Cristo para vencer cada uma dessas tentações e cada um desses pecados e mortificá-los. Afinal, como a gente já leu em Romanos, ele nos libertou do governo do pecado. Ele nos libertou, ele nos deu liberdade. E eu sei que tem irmãos que pela graça de Deus possam mudar a partir dessa pregação. Tem irmãos e irmãs que sendo livres preferem andar encolerados pelo pecado. Preferem andar acorrentados pelas amarras de pecados. E eu sei que existem alguns pecados para cada um de nós aqui mais difíceis de vencer. Mas é possível. Essa é uma realidade, é possível. Vamos ver o texto de Romanos 13, 11. Perdão, vamos para Provérbios 23, só para ilustrar isso, essa ideia da cobiça. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, ou seja, aqueles que estão bebendo vinho, bastante vinho, quem estão se entregando aos prazeres dessa vida. Para os que andam buscando bebida misturada, andam buscando prazeres, não olhes para o vinho, querido filho. Provérbios não, um pai falando com o filho. Não olhes para um vinho quando se mostra vermelho. Cuidado com os prazeres. Quando resplandece no copo e se escoa suavemente. 32. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Ou seja, aquele prazer vai te enlaçar, vai te picar e vai doer. E vai trazer consequências. Provérbios 23, 29 a 35. Olha o versículo 33, o que diz. Os teus olhos verão coisas esquisitas. O teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar. Não vai dar bom, não é isso? E como que se deita no alto do mastro. E dirás, por final, espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não senti. Quando despertarei? Quando despertarei? Então tornarei a beber. Esse é o homem entregue às suas próprias paixões. Aqui ele está ilustrando uma das formas dessas paixões carnais, que é se entregar à dissolução da bebida. E a gente já sabe, segundo o texto de Efésios, que nós não podemos nos embriagar com vinho, no qual a dissolução, isso aqui, se perder nos seus próprios prazeres, mas devemos ser cheios do Espírito Santo. Então, a partir dessa ideia de que nós precisamos resistir às cobiças, e aqui é uma dessas conotações de cobiça, os prazeres, que provavelmente nenhum aqui nesse salão, pelo que eu vejo, nenhum aqui sofre desse prazer específico do vinho. Ou as tentações da embriaguez. Por isso que eu preciso que você seja maduro para aplicar essas consequências e esses prazeres carnais do vinho a seus prazeres, as suas tentações. Quais são as suas? Em que você se embriaga? Em que você se distrai? Com que você está cheio ou se enchendo e que vai te picar como um basilisco ou te morder como uma cobra? Quais são as suas realidades? Quais são as suas tentações? Não é sobre o vinho. Pô, sobre o vinho, Gabriel, eu tô livre. Ah, então isso aqui não é uma tentação. Então esse texto não está falando comigo. Tolo. O maduro, o crente piedoso, ele pega o texto e diz assim, quais são as minhas tentações? Qual é o meu vinho? O que é que para minha vida está sendo tentação como para esse jovem aqui? Talvez. Se entregando ao vinho. E para mim eu estou me entregando a quê? Nós precisamos pensar a respeito disso. Para caminharmos em santidade, precisamos desses 4 aspectos, queridos. 4 aspectos do que devemos fazer nesses últimos dias. Primeiro, versículo 11. Digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, cada dia para Paulo, e ele encoraja a igreja a pensar assim, é como se fosse um dia a menos
na história da redenção e um dia a menos na sua corrida, na sua jornada para a salvação eterna. Sim, Cristo pode voltar ainda hoje. Queridos, Cristo pode voltar hoje. E nós dizemos, vamos juntos, Maranata, Maranata. Esse é o nosso desejo. Vem, Senhor Jesus. Resgata a tua igreja. Ainda temos muito trabalho na nossa perspectiva a fazer. Muitos campos a evangelizar. Sim, amém, glória a Deus por isso. Mas no propósito soberano de Deus, talvez ele tenha enxergado. E cessou, talvez, chegou até o limite do seu evangelho, de alcançar pessoas. E nesse exato momento, Jesus poderia voltar. E nós cantamos isso. Nós não podemos esperar mais alguém gritar, o noivo vem, não é? Eu não vejo a hora... Como é, José? Eu não vejo a hora de alguém gritar, o noivo vem. Essa é a nossa expectativa, o nosso desejo. Sim, então ele pode voltar hoje. Então, para Paulo, e ele queria trazer essa impressão para a igreja, imprimir isso nos nossos corações, o tempo está mais próximo. Cada vez mais, a cada dia. Você está com 12 hoje? Antes você tinha 11? Você está com 30? Antes você tinha 29? Está mais próximo. O dia da vinda de Cristo. E sim, nós não sabemos também o dia da nossa partida. Eu posso tropeçar ou passar um mal súbito e morrer. E eu vou me encontrar com Cristo. Então precisamos agora estar despertados de todo o sono. Nós precisamos literalmente acordar. Veja comigo, 1 Tessalonicenses, vamos ver o coro do Novo Testamento a respeito do assunto despertar. Vamos despertar juntos. 1 Tessalonicenses 5, 6, o mesmo Paulo diz, assim pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O estar acordado implica em vigiar. Não é isso que Jesus falou para os seus discípulos? Quando ele foi para o Getsemane, ele chamou os 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Colocou e disse assim, orem comigo. Ele foi lá e orou em angústia. Ele chorou diante do Pai, pedindo para que Deus o tirasse ou livrasse daquele cálice, se fosse feito à vontade de Deus, na verdade. Quando ele volta, os seus discípulos estavam o quê? Dormindo. E Jesus usa um caminho pastoral. Ele podia simplesmente pensar, essa é a natureza deles. É assim, eles são realmente cansados. Eu não vou nem exortar, não vou nem falar nada. Ele usa os recursos que ele tinha, a exortação. E ele diz, vocês não podem vigiar 1 hora comigo. Querido, se o seu cônjuge, se o seu pai, ou até mesmo acontecer, o seu irmão, te exortar a respeito de algo que você fez, por favor, não coloque na conta da sua natureza a sua falha. Absorva a exortação como alguém que pode realmente melhorar naquilo. Não somos parecidos com os apóstolos? Não somos cansados muitas vezes? Jesus, se ele pedisse para mim e para você orarmos ali por 1 hora à noite, talvez não fossem os nossos olhos também marejados, cansados, se fechando. Não é assim que muitas vezes ficamos nas pregações. Ao invés de olhos arregalados, e eu louvo a Deus porque a maioria realmente ficam com os olhos arregalados aqui, então já é uma boa percepção de vocês. Mas sim, quando a gente vai para um auditório um pouco maior, você vê alguns mais cansadinhos que não foram vigilantes quanto ao assunto descansar no sábado, talvez, para que no domingo estivessem mais despertos, mais acordados. E é claro que eu já falei nisso também, irmãos. Eu já falei nisso. E esse é um motivo de arrependimento, óbvio. Você não pode pensar, fui no sábado, fui dormir tarde, então eu estou com sono, é por isso que eu não vou para a igreja. Ou então até vou, mas vou ficar com sono. Não, esse é um motivo de se arrepender. Esse é o motivo de dizer, Senhor, me perdoa, porque eu não considerei o Senhor em prioridade. Então veja, nós precisamos vigiar, orar diante do Senhor. Olha o que ele diz, sejamos sóbrios. Não se entregue às vilezas desse mundo, aos prazeres desse mundo. Aquilo que traz de solução, como o vinho, ou drogas outras, ou até mesmo prazeres que te deixam dispersos da presença de Deus. Marcos capítulo 13, versículo 35 a 37 diz, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo o dono da casa, inesperadamente, não vos ache dormindo. Essa ideia de dormindo é a ideia das virgens nécias, sem um azeite, não estavam prontas. Quando o noivo entrou, ele entrou com as 5 prudentes, as 5 ficaram do lado de fora, as 5 nécias, que não levaram azeite, não se prepararam, não estavam vigiando, ficaram do lado de fora da salvação. É isso. Eu sei que em último aspecto, na soteriologia, é o estudo da salvação. A soteriologia calvinista diz que nós somos eleitos e não perderemos a salvação. Glória a Deus por isso. Eu quero ter essa confiança em Deus. Mas ao mesmo tempo eu sei que devemos conciliar com essa soteriologia calvinista a ideia de que somos eleitos e aqueles que creem de fato vão ser preservados por Deus, porque é Ele que começa a boa obra e Ele que termina. Ao mesmo tempo nós precisamos conciliar essa ideia com as ideias de que Cristo disse.
sejamos como as virgens prudentes. Então precisamos vigiar sim, irmãos. Talvez a conciliação desses aspectos seria uma prova, uma evidência de que você de fato é eleito, é o fato que você vigia todo o tempo. É o fato que você ministra ao seu próprio coração todos os dias para viver para Cristo em santidade. Precisamos pensar dessa forma. Vindo ele inesperadamente, se ele nos achar dormindo, certamente pereceremos. Certamente. Mesmo que você seja calvinista, mesmo que você creia que você é eleito, se você estiver dormindo, é um sinal de que você, na verdade, não era eleito. E isso deve causar temor para mim e para você. Então, vigie. Você quer ser calvinista. Você quer ser eleito. Você crê nisso. Glória a Deus. Mantenha a sua confiança em Deus, não na doutrina calvinista, né? Não na sua própria percepção da eleição, porque a sua percepção pode estar errada. Infelizmente. Mas a sua confiança vem nutrida pelos méritos de Cristo, glória a Deus. Então, todos os dias, evidencie isso com a sua vigilância. Evidencie isso com a sua capacidade de permanecer acordado diante de Deus. Obras vivas de justiça, de santidade. O que, porém, vos digo a todos vós, vigiai. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Irmãos, olha a urgência de Pedro lá no primeiro século. Olha a urgência de Paulo no primeiro século. Por favor, não descanse. Ao invés de ser um recado que Satanás certamente faria para mim e para você, ora, se ele estava com pressa lá e já passou 2000 anos, esquece. Satanás falaria isso para mim e para você. Ao contrário, aqueça o seu coração com a mesma pressa que eles tinham. Porque certamente eles são gerenciados pelo Espírito Santo e falaram a verdade aqui. E se eles disseram a verdade, e seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, né, por falha, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, se a verdade de Deus diz as coisas e o fim delas estão próximos, o fim de todas as coisas está próximo. Então ele é a verdade, ele manifesta a verdade e nós precisamos crer dessa forma. Então, aqueça o seu próprio coração nessa verdade. Aqueça o seu coração por pensar, está realmente muito próximo. E os meus filhos precisam pensar dessa forma. E a minha esposa precisa pensar dessa forma. E as pessoas no meu trabalho, no meu clube, né, no meu ambiente social, precisam saber que eu estou vivendo nessa urgência dos últimos dias. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, irmãos. E mais uma vez ele chama a gente à sobriedade, a bem das vossas orações. Efésios 5,14. A gente passou agora por textos de Paulo, o próprio texto de Marcos aqui, o Jesus falando sobre a vigilância, Pedro, e agora voltamos para Paulo mais uma vez em Efésios. Efésios 5,14 diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Não é isso, irmãos? O chamado de Deus? Desperta aqui é, viva a vida de santidade. Vivam a vida de prontidão diante do Senhor, de mortificação do seu pecado, de crescimento em santidade, em imitação de Cristo, porque ele era santo. Então vamos pensar agora a respeito do segundo aspecto, despir, e o terceiro aspecto, vestir, porque essas duas coisas sempre caminham juntas nas Escrituras. Então eu peguei esses dois aspectos, ao passo que nós nos despimos do velho homem, nos despimos da sua velha natureza, da nossa natureza do pecado, ao passo que nós nos despimos das roupas manchadas pelo pecado, nos revestirmos das roupas purificadas e lavadas no sangue de Jesus. O exercício sempre é um put off, put on, né? Minha pronúncia é horrível, mas tô certo no inglês? Put off é retirar e pôr, né? Put on, é isso? Put on, é? A pronúncia é mais sofisticada, a minha não é tão boa não. Mas eu retiro as minhas obras. Alguém pode falar para mim? Put off? Pronto, isso. Eu retiro as minhas vestes, eu retiro as minhas obras e eu me visto das novas vestes, aquelas que eu posso entrar no salão do rei. Essas são as vestes que ele mesmo proveu para mim. Romanos 13:12 diz, se despir, vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas. Quando ele fala deixemos, ele está falando para todos nós, irmãos. Até você que nasceu na igreja. Ou não existe obra das trevas em seu coração? Não existe orgulho, arrogância, soberba, muitas vezes? Não existe inveja, cobiça? Você nunca se vangloriou diante do seu irmão? Ou você é um ET, ou você realmente é santo desde o princípio. Mas é provável que se você tem algum irmão, você já se vangloriou. Eu sou melhor que você nisso.
Isso não é obra das trevas? Isso é. Mesmo que no ambiente familiar você se perdoe ou tolere um pouco mais, está tudo bem. Mas isso são obras reprovadas diante de Deus. Afinal, ele é um Deus de humildade. Ele se inclina ao humilde, não ao soberbo. Então, nem diante do seu irmão, por mais ruim que seu irmão seja em alguma coisa, você deve falar que você é o melhor e se vangloriar disso. Veja que obra das trevas, sutilmente encontrada em nossos corações, no dia a dia. No dia a dia. E então nós precisamos nos vestir. Romanos 13:12 diz, e revistamo-nos das armas da luz. Eu amo essa expressão, armas da luz. Nós vamos falar sobre isso. E depois no 14 ele diz, mas revistai-vos. Veja que em 2 versículos ele reforça esse conceito de se revestir. Revistai-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, ou seja, a carne aqui representa as obras da carne, as obras, né, que não são do Espírito, as obras que são do pecado, no tocante às suas malícias, desejos desordenados ou desejos cobiçosos, que é a concupiscência. Nós todos precisamos, irmãos, nós todos. Se tivéssemos aqui, né, um projetor na TV mostrando o coração ou a mente, todos nós aqui durante a semana, meu Deus. Se você já tem um domínio próprio disso, não extravasar da sua mente, glória a Deus por isso, já é um bom passo na sua santidade. Mas muitas vezes, eu falei isso na pregação passada, estamos inclusive nesse momento da pregação julgando os nossos irmãos. Imagina se os seus julgamentos todos viessem aqui para frente. Você não ficaria envergonhado? Isso é Deus. Deus está lendo todos esses pensamentos, muitas vezes em julgamento com os outros, ou com o que o outro está falando, ou sobre a roupa, ou sobre os aspectos daquilo que você desgosta. O tempo inteiro as suas futilidades seriam expostas aqui. Não precisamos nós nos despir dessas obras? Precisamos, irmãos. Não precisamos ser vigilantes. E a vigilância aqui, eu sei que muitos entendem de forma mais ampla a vigilância, mas eu queria que você enxergasse vigilância como algo bem íntimo. Você está vigiando o seu próprio coração nas pequenas coisas que você desagrada a Deus, nas mínimas coisas que você desagrada a Deus. Aquilo que é mínimo para o mundo, para os outros. Talvez não seria um escândalo aquele seu pensamento a respeito da sua colega na escola. Talvez não seria um escândalo se isso viesse à tona. Mas certamente aquilo não agradou a Deus, então vigie. Vigie o seu coração. Vamos para Efésios, capítulo 4, 22 a 24 diz, o apóstolo Paulo diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Velho homem aqui significa as obras da carne, ou as obras da velha natureza, sem Cristo. Ou seja, você entrega aos seus próprios pecados, escravo do pecado. Então, se despoje do velho homem, saia, retire essa lama do seu coração, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Concupiscências você já entendeu que é cobiças do engano. E vos renoveis, irmãos, no espírito do vosso entendimento. Entendimento agora renovado em Cristo. E vos revistais do novo homem. Quem é o novo homem? Cristo Jesus. As obras de Cristo. Criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. E para isso, obviamente, precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus, a verdade. Colossenses capítulo 3, versículo 5 a 10 diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Eu amo isso. Fazer morrer a natureza. Esse é o nosso exercício diário, queridos. E olha a natureza terrena, o que é que ela reflete, o que é que ela está dizendo. Olha quais são, e estão no nosso coração. Em alguns, em menor e maior grau. Mas cada um aqui sabe de que essas coisas estão muitas vezes querendo vomitar, sair, porque o velho homem parece que ele ainda está adormecido em nós e deveria estar cada vez mais mortificado. Mas vez ou outra ele quer soluçar, vez ou outra ele quer vomitar as suas paixões corrompidas. Olha o que diz aqui, prostituição, impureza, paixão lasciva, maliciosa, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. A avareza, inclusive, é amor ao dinheiro. Ou você não tem disposição, como Jesus disse, para emprestar para ninguém, ou para abençoar a vida de ninguém. O seu Deus é o dinheiro. A segurança da sua vida vem do dinheiro. Se você está sem dinheiro na conta, ai meu Deus, vou brigar com o meu cônjuge porque ele foi irresponsável. Vou arrancar os cabelos porque a gente está sem dinheiro. O que será de nós? Deus não provê, irmão. É claro que você tem que ser responsável com a administração dos seus recursos, mas Deus vai prover. Olha o que diz aqui. Porque por estas coisas é que vem a ira de Deus, versículo 6, sobre os filhos da desobediência. Ora,
nessas mesmas coisas andastes vós também. No outro tempo, quando vivias nessas coisas. Vocês andavam. Esse é o ser humano sem Deus, queridos. Ele anda nessas coisas. Prostituição é o praxe para ele. É um homem sem Deus. Entrega suas próprias paixões. Por isso, moças que vão se casar, vocês percebem que vocês têm que nutrir essa luta contra o seu próprio pecado. Como você vai se entregar a um homem que não tem essa luta? Porque, veja, se você se entregar a um homem para se casar com ele, e esse homem nutre essa luta, guerreia contra o seu próprio pecado todos os dias, já vai ser difícil, minha filha. Bem-vindo ao casamento. Eu sempre digo, se você se casar com um crente, vai ser luta, vai ser difícil. Imagina você casando com um descrente, esqueça. Ou você vai ser descrente junto e vai viver em trevas eternas, ou você vai tentar ser luz e o seu marido nem guerra tem contra isso. Ele vive em prostituição, irmãzinha, deixa eu dizer pra você. Os olhos dele são contaminados por tantas moças que você nem imagina. Impureza, lasciva. Por isso que você precisa se entregar tão somente àquele que Deus separou e nada menos que isso. E também os rapazes, obviamente. Em menor grau ou maior, as moças também que não são de Deus são entregues às suas próprias cobiças. O feminismo domina suas mentes. Porque se sobre a mente das irmãzinhas, que por influência externa ou não, elas recebem, né, os impulsos do autoritarismo dentro do seu próprio lar, os impulsos da rebeldia e rebelião contra as autoridades, especialmente se essa autoridade for marido, quanto mais alguém que não tem essa luta. Como é que você vai se entregar como homem para pastorear e governar de alguma forma ser autoridade sobre alguém que não quer se submeter? É tolice. Então o jugo desigual é não só pecado, mas é tolice. É o pecado mais tolo, talvez, que você possa entender. E por isso é importante você olhar o coração. Eu sei que tem irmãs que querem a obra pronta. E aí eu já falo aqui. Não é obra pronta, não é obra pronta. Você vai comprar o cara na planta mesmo. Mas se você vê o cara na planta, o jovenzinho na planta, e ele tem isso aqui, ó, disposição, luta contra o pecado, disposição em ser santo, buscar o Senhor é a prioridade dele, amar a igreja, amar os irmãos, amar a Deus. Ele ama porque ele ama a Deus, ele ama o trabalho, então ele se esforça, ele estuda. Eu não importa se ele passou em medicina, se ele não passou em medicina. Não importa se ele vai ser um médico bem-sucedido futuramente. Não é isso, irmã. O que importa é se ele ama o Senhor e se renova no espírito do entendimento em Cristo. E se ele tem literalmente lutado contra o seu próprio pecado. E ele tem lutado em Cristo Jesus para ser revestido de Cristo. Pausa aqui, nesse parênteses que eu falei agora, aplicação para os mais jovens. Aqueles que já estão casados, né? De repente já passam por isso. Já desfrutam ou não disso. Mas aqui vai, o texto continua. Agora, porém, vos despojai, ou despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira, outros pecados, além da prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, tem ira, tem indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Ontem mesmo, eu me vi irado com a situação e eu precisei ir para os meus joelhos, eu precisei ir a Deus. Uma ira pecaminosa, certamente, que me fez sentir vergonha. Porque ela era misturada de dignidade. Eu realmente tinha um papel a cumprir. Eu realmente tinha que manifestar uma certa ira piedosa, mas eu me excedi na minha ira. Então ira está aqui, ó. Eu preciso me despedir disso, irmãos. Você precisa se despedir de quê? Um pouco de cada coisa? Tem alguma que chama mais atenção no seu coração? Que grita, que se avoluma um pouco mais? E ontem eu me vi uma coisa interessante. Eu fiz, meu Deus, um dia eu já me vangloriei de ser manso. Um dia. Quando eu não era casado ainda. Depois que eu casei, eu descobri que eu não era tão manso assim. Mas eu me vangloriava de ser manso e eu fiz, Deus, eu quero voltar. Eu quero voltar a essa mansidão. Eu quero ter de novo isso. Tá abrindo o coração aqui dentro de vocês, hein? Mas enfim, olha que lindo. A gente precisa abandonar a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros. A mentira é abominável, irmãos. Já pensou um relacionamento cheio de mentiras? Terrível. Dor, traições e outras coisas mais. Uma vez que vos despiste do velho homem como seus feitos e vos revestiste, sempre juntos, do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Tem um texto nos evangelhos que diz que a estratégia de Satanás é essa. Ele vai lá e espelha um demônio, a casa não é preenchida pelo maior dos espíritos, que é o Espírito Santo, e os demônios vão voltar para aquela casa limpinha. E ele vai trazer mais 7 com ele, uma legião com ele. Por favor, se você se despir do velho homem,
Você precisa se vestir do novo homem. Vocês entendem isso? Se você não se vestir do novo homem, você vai estar desnudo e pronto para se lamear e se vestir novamente com mais trapos e trapos mais imundos, porque o pecado acumula, tá? Ele vai se tornar mais terrível do que já era. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 6 diz: porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Quando ele diz embora andando na carne, embora vivamos a vida nesse mundo, estamos vivendo. Não guerreamos nesse mundo segundo a carne. Porque as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, irmãos. Mas são armas poderosas em Deus. Poderosas para destruir. Aquilo que eu quero que você pegue aqui, ó, a ideia. Destruir fortalezas, anulando sofismas, ideias seculares desse mundo. Quantas ideias desse mundo nós precisamos guerrear? Ideias que invadem a igreja. Teologia coach é isso. Invadindo a igreja, tornando o homem o centro. E dando para o homem a razão da sua existência, como ganhar dinheiro ou ser bem-sucedido. Ou poder doar um Rolex no templo, como acontece em algumas igrejas, para dizer assim, olha, eu estou doando aqui, olha como eu sou generoso, e aqui está aqui meu Rolex para você fazer leilão na igreja. Que é isso, gente? Nós precisamos combater sofismas. A ideologia feminista não é um sofisma? Não é um sofisma? A ideologia, marxismo cultural, comunismo, tudo isso é contrário às escrituras. Sofismas. O prazer de ter uma bebê reborn e eu perdi minha filha na barriga. E agora, por causa do trauma, eu vou resolver esse trauma. Respeite o meu momento, comprando uma boneca hiperrealista para poder, junto com essa boneca, me satisfazer de alguma forma. Isso é um sofisma, irmão. Não vai trazer satisfação em Cristo. Essa pessoa está buscando subterfúgios. É uma pessoa que está militando com a carne. Não contra ela e não com as armas de Deus, porque essas armas de Deus são poderosas para anular sofismas na mente do ser humano. E desculpa, deixa eu dizer uma coisa, você faz o que você pensa. Conforme você pensa, você vai ser. Então, a forma como você pensa e as suas crenças vão determinar basicamente aquilo que você vai fazer e aquilo que você será. A sua crença está de que Deus é a sua segurança, é o seu refúgio, é a sua fortaleza, Ele é a sua fonte de significado, Ele é a sua fonte de propósito, Ele é a sua fonte de valor e reconhecimento. Se for Deus, irmão, se for Deus, irmã, então você está de fato andando no cristianismo puro e simples. Mas se for dinheiro, se for terceiros, se o significado da minha existência vier das redes sociais, ou o significado da minha existência vier por causa de alguma outra pessoa que manifestou algum tipo de satisfação comigo, eu vou me afundar em depressão e outras coisas. Mas se for Deus o meu refúgio e fortaleza, uau, eu tenho todo motivo de alegria, mesmo em meio a tribulações terríveis. Então, 2 Coríntios, ele continua dizendo, e também toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Quantos conhecimentos humanos se levantam contra o conhecimento de Deus? A nossa guerra, então, é contra isso. Eu digo que a principal estratégia de Satanás é, de fato, ideológica, porque ele entra através das ideologias no coração humano. E a partir disso, o homem faz todo tipo de levante contra Deus. E se rebela contra Deus. Levando, então, irmãos, cativo todo o pensamento e obediência de Cristo. Todo o pensamento e obediência de Cristo são cativos, são levados cativos até a presença de Deus pelas armas de Deus, estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Efésios 6, 11 a 13 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Essas são as armas. Toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, irmãos. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós precisamos ser inabaláveis. Para sermos inabaláveis, precisamos resistir no dia mau. Resistindo no dia mau por meio das armas de Deus, a armadura de Deus. Finalmente, irmão, João capítulo 3, versículo 19 e 21, se puder passar. João 3, 19 e 21 diz, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz de Deus veio ao mundo, que é Cristo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Nós precisamos nos despir das obras mais. Nos despir de toda incredulidade. Nos revestir de toda a fé em Cristo, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz,
a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Isaías 60, versículo 1 a 5, diz um pouco a respeito disso. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Olha que maravilha! Isso é próprio de quem anda guerreando com as armas da luz. Conecta isso com Romanos capítulo 13, versículo 12, irmãos. Armas da luz. Olha Isaías dizendo, a nova Jerusalém. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, está falando de Cristo, e os reis para o resplendor do teu nascer, para o resplendor que te nasceu. Levantem em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, as tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo, irmãos. Veja que maravilha, esse é o nosso Cristo. Para você guerrear com as armas da luz, você precisa estar nele, em Cristo, se despindo do velho homem, se revestindo do novo homem. Finalmente andar. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedice, não em pudicícia e dissoluções, não em contendas e ciúmes. 1 Tessalonicenses 5, 5 a 8 diz, porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Olha a conexão que Paulo faz com Romanos 13. 1 Tessalonicenses, nós não somos da noite nem das trevas. Nós não fazemos coisas em oculto, redes sociais em oculto, meus pais não podem ver. Qual é a conversa que você está tendo que sua mãe não poderia ver? Você está pagando alguma conversa, é com alguém, certamente você está andando em trevas. Você deveria estar andando em luz. O marido que apaga a conversa no direct ou nas mensagens do WhatsApp, para a esposa não ver, está andando em trevas, em adultérios, em cobiças malignas. Assim, pois, não durmamos, olha a ilustração, é a mesma. Não durmamos como demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Eu vou finalizar só com mais esse texto. Gálatas capítulo 3, versículo 27, que diz, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. É claro que existem aqueles que se batizaram em Cristo, e obviamente foi um sinal externo, mas não se revestiram de Cristo. Ou abandonam isso, como diz o texto de Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26. Mas nós, irmãos, que nos batizamos de Cristo, precisamos nos revestir dele, das obras, das virtudes. Por isso precisamos amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Vamos repetir juntos? Amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia. Juntos, mais uma vez. Amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia. Nós precisamos viver isso. E odiar em nós mesmos aquilo que Deus odeia. Para que, minimamente, quando praticarmos algo terrível, ou um pecado que seja, na vigilância do nosso coração, possamos ir aos nossos joelhos e dizer, Senhor, me perdoa. Porque eu fui arrogante com meu irmão. Porque eu fui orgulhoso com a minha esposa. Porque eu fui grosseiro com meu filho. Porque eu agi mal. Porque eu pensei mal. Porque eu tive um pensamento lascivo, pecaminoso. Me limpa. Eu quero andar em plena luz. Eu quero andar revestido do Cristo. Eu quero andar revestido das armas da luz. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, amado Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te louvamos, porque o Senhor é bom. Glorifica o teu nome em nossas vidas, Senhor Deus. Nos reveste de ti. Nos ajuda, Senhor Deus, a em todas as coisas podermos acordar, nós possamos nos despir, possamos nos revestir de Cristo e andar nas obras de Cristo. Nos ajuda, Senhor Deus, a crescermos em virtudes. Purifica o nosso coração. Prepara a tua igreja, essa igreja cristã em Aldeia, para que possamos viver essa semana, Senhor Deus, vitoriosa em ti. Percebendo os mínimos detalhes do nosso coração pecaminoso. Indo até a cruz, indo até os nossos joelhos, clamar pelo teu favor e pela tua graça. Ó Deus, esclarece diante de nós os pecados que nos são ocultos, os pecados que temos cometido, Senhor Deus, que temos pecado contra ti e não sabemos que pecamos. Perdoa-nos também desses, mas revela-nos para que possamos nos arrepender diante de ti e possamos amar o que o Senhor ama, odiar o que o Senhor odeia. Em nome de Jesus choramos. Amém, irmãos. Amém. Irmãos amados, eu vou finalizar esse culto
Hoje a gente fica sem a música. De repente a gente canta só no final, pode ser. Vou finalizar esse culto, fiquem de pé, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A palavra de Deus nos diz, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam todos sobre todos vós, agora e até a consumação dos séculos. Amém. Amém, irmãos? Amém.